Salve, ó Virgem, Mãe de Deus, eu vos louvo com fervor. Atendei os olhos meus, cheios de crença e de amor. Alegria, Virgem Santa das candeias, Virgem Santa, milagrosa, nossa fé, nossa crença é sempre voz fervorosa. Nossa fé, nossa crença é sempre voz fervorosa. Olá, meus irmãos e irmãs que façam parte da equipe da liturgia do nosso grande novenário 2021, da nossa paróquia Nossa Senhora das Candeias. Espero que todos estejam bem e estão na expectativa de saber como vai ser o próximo novenário, se a pandemia de coronavírus continuar desse jeito. Deixando na mão de Deus o futuro, vamos nos preparar espiritualmente e vamos aproveitar este tempo fazendo um percurso espiritual cada semana, aprofundando a liturgia, já que somos convidados e escolhidos para servir ao redor do altar. Como vai ser isso? A partir de agora, do mês de setembro até dezembro, cada primeiro e terceiro sábado, iremos postar um vídeo sobre a liturgia e na semana seguinte da postagem, no intervalo de uma semana, iremos compartilhar e tirar as dúvidas, caso alguém tenha, sobre algum assunto do vídeo, pelo Google Meet, e assim, até dezembro, iremos preparando a nossa alma para vivenciar bem a liturgia. E esta preparação seria e deve tornar-se um bem para nossa alma, não só para o novenário, mas para toda a nossa vida. Por isso, dedicamos este tempo de estudo e de partilha com coração aberto e grato, e não vamos ver como um perder o tempo, mas um ganhar para a vida toda. E nesta primeira semana, vamos falar o que significa pertencer a uma equipe, e ainda mais uma equipe da liturgia, e isso à luz da própria liturgia. Ou seja, contemplar um pouco sobre o meu pertencer a uma equipe a partir do mistério da liturgia. Vamos então falar primeiro o que significa formar ou pertencer a uma equipe. Logo, vem à nossa mente um responsável, uma equipe que assume determinadas tarefas, a divisão das tarefas e a obediência ao líder e às normas que regem os membros da equipe que estão contidas numa pasta. Sabemos que, para muitas pessoas, trabalhar no novenário é uma oportunidade para aproximar-se mais às pessoas da igreja, tomando também gosto pelas coisas de Deus. Pode mudar completamente a qualidade da vida pessoal e familiar. E a pessoa experimenta Deus e os irmãos na vida e nunca mais quer deixar a sua igreja. Porém, existe também um perigo, talvez muito sutil. Alguma vez, para algumas pessoas, assumir uma determinada responsabilidade parece que está com o rei na barriga, e assim, usando linguagens, olhares e atitudes acima dos outros, colocando tantas regras e normas que sufocam os que estão ao redor, e os outros ficam ou calados ou suportando sem poder expressar nada, e ao final sai fofocas, mau humor, separações e divisões. Talvez só para segurar uma vela, mas dentro daquela turminha já tem um líder que manda e já tem um tom de autoritarismo e já tem um mau humor. E na maioria das vezes, nem o pároco, nem os responsáveis principais ficam sabendo tudo isso. Aparentemente é muito sutil, porém é muito venenoso.
Nas nossas igrejas, nas nossas pastorais e nos nossos movimentos, existe muito esse tipo de perigo. Em todos os níveis, a gente gosta de usar linguagens de domínio, tomar posse das coisas e administrar do próprio jeito. Assim, muitas vezes, terminando o novenário, em vez de nos convertermos e tornar-nos mais santos e mais igreja, fortalecendo nossos laços de amizade e de fraternidade, criamos antipatias, inimizades e ciúmes e até mesmo experiências de afastamento da igreja e ingressos para outras igrejas protestantes. Para não acontecer nada disso, vamos compreender bem o que significa formar uma equipe ou pertencer a uma equipe. E isso vale em qualquer vivência social, começando as nossas famílias, que é a base da nossa convivência humana. Trabalhar em conjunto é uma regra fundamental de toda a criação. É a beleza de toda a criação. Sabemos que ninguém consegue fazer nada sozinho. Deus nos criou dando-nos os irmãos. Deus disse ao criar o homem e a mulher, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Toda a criação é ao serviço do homem, e cada homem e cada mulher vive para os outros e em companhia dos outros. E é verdade que, aonde tem uma convivência, é necessário que tenha aí um líder, é necessário que uns organizam, outros executam e outros contemplam. Uns iniciam, outros dão continuidade e os outros concluam. Até o ar que respiramos, os alimentos que usamos, as estradas que percorramos, a água que bebamos, tudo é fruto do trabalho de várias mãos e também da contribuição generosa de vários elementos da natureza. E assim o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo dos homens e dos anjos. Todos são criados em harmonia e desde a criação são divididas e compartilhadas as tarefas de cada um. E cada um contribui para manter o equilíbrio e a beleza de toda a criação. O sol tem a função própria, a lua tem seu tempo e sua função, a água tem seu lugar próprio, as plantas e os animais têm seu cantinho próprio. E cada um vive em função dos outros, a favor dos outros. O sol ilumina os outros, não se ilumina, mas ilumina os outros. Assim sucessivamente. Assim numa família, assim num grupo e assim numa equipe. Cada um é único e sua contribuição é própria. Por isso São Paulo dizia, na igreja somos como membros do mesmo corpo. Assim como cada membro do corpo humano, sendo perfeito nas suas funções, vem fora o homem perfeito. Diz São Paulo no 1 Coríntios, capítulo 12. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, ao outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que pareçam os mais fracos, são os mais necessários. Quando nós entendemos perfeitamente esta característica da nossa igreja, do nosso convívio social, não existe mais ciúmes, rancor ou rivalidade. Cada um sabe respeitar o outro, porque o outro completa o que falta em mim. Nunca a mão vai poder fazer o que faz o pé, e nunca o pé faz o que o coração faz, e assim sucessivamente. Devemos aprender a respeitar o outro a partir da nossa diferença, e não a partir do que nos acomuna só, ou exigir do outro que pense e faça igual a mim,
ou até mesmo entrar no meu entendimento e faça assim como eu faço. A diferença é a riqueza da nossa convivência. Por isso, Santa Teresinha dizia que, embora ela gostava muito das rosas, num jardim, se existissem só as rosas, não teria a beleza completa. Precisaria a beleza e o perfume de jasmim, de orquídea, de lírio, de margarida. E assim, cada flor tem a sua beleza, o seu perfume e a sua atração. E a variedade das flores e das plantas que completa a beleza do jardim. Existe uma belíssima imagem na religião hindu de um dos deuses chamado Shiva. Quem não sabe, assim como nós temos Deus Uno e Trino, na religião hindu tem 3 deuses, 3 manifestações do mesmo Deus. Chama-se Trimurti, o Deus Brahma, que é o Deus da sabedoria, o Deus da criação, o Deus Vishnu, que é o Deus da proteção, e o Deus Shiva, que é o Deus de equilíbrio. Como podemos ver nestas imagens, cada um deles tem 4 mãos, em 4 direções, para indicar a soberaniedade e a capacidade de chegar à sua presença em todos os cantos da terra e repartir seus benefícios a cada um. E o que queria mostrar para vocês é o Deus Shiva, que sempre é representado como com um dançarino. A dança, como também a música, são artes que mostram a harmonia do corpo e da alma. São várias notas, vários passos colocados em harmonia, um subordinado, submetido ao outro. Sozinhos não tem sentido. A melodia, o ritmo, os movimentos, os passos e compassos vão conjunto, e nenhum passo numa dança é fora do ritmo. Assim Deus conduz a harmonia da criação. Sem harmonia, sem submissão, sem ser útil um para o outro, não existe o sentido da criação. Assim, a nossa vida também, a nossa convivência humana, nas nossas famílias, nos nossos grupos, no ambiente de trabalho, nas nossas equipes. É uma dança, um movimentar-nos segundo o ritmo dos outros. E que o nosso ritmo deve ser o mesmo ritmo dos que estão ao nosso redor. E aí que vem a harmonia. Deve ser uma só linguagem, um só entendimento e um só motivo e um só horizonte. Nesse sentido que São Paulo diz, a diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Agora vamos ver o que é a liturgia e como é esta harmonia vivida na liturgia. A palavra liturgia é uma palavra grega que tem o significado de um ato público de louvor e agradecimento a Deus Pai pelas suas maravilhas realizadas a favor dos homens, e este ato público é realizado pelo povo de Deus, pelos batizados reunidos em comunhão, por meio de sinais, gestos ou palavras. Ou seja, uma oração pessoal não é liturgia. Deve ser em comunhão com todo o povo de Deus. E quando falamos do povo de Deus, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é o povo reunido, os batizados do mundo inteiro, e ainda os vivos e os mortos, e os que estão na contemplação eterna, os santos. A Igreja é a comunhão profunda da Igreja militante, da Igreja padecente ou purgante e a Igreja triunfante. Toda vez que estamos reunidos para um ato litúrgico, todo o céu está em comunhão conosco e sempre lembramos dos fiéis defuntos, e eles também rezam conosco e a favor de nós. Por isso, vejam, a liturgia é, antes de tudo, celebrar a comunhão entre nós, uma comunhão dada por nós através do sangue de Cristo.
fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. De fato, os sacramentos partem da cruz. A cruz de Cristo é a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e os homens da terra e os anjos do céu. De fato, a cruz tem o lado vertical, que nos une com o céu, e o lado horizontal, que nos faz estender aos irmãos, até os confins da terra. E na missa, o céu e a terra se unem. Os anjos participam da missa. O santo sacrifício celebrado é a porta que nos leva ao céu. Estando aberta, temos acesso às maravilhas celestes. E miríades de anjos rondam as igrejas e os altares quando o Padre oferece Cristo ao Pai por nossos pecados. Se vocês já assistiram o filme Grande Milagre, que na verdade é um documentário baseado de experiências místicas de tantos santos e a doutrina da Igreja. Neste filme, O Grande Milagre, podemos contemplar como os anjos são presentes nas nossas missas e como são elevados aos céus cada nosso sacrifício, nossas orações e oferendas. Se você ainda não assistiu, lhe convido a assistir. Tem no YouTube à disposição. Dizia São João Crisóstomo que no momento em que o padre celebra a missa, o céu se abre e as multidões dos anjos descem do paraíso para assistir o santo sacrifício. E na liturgia das horas, que é a oração que os religiosos e padres rezam 4 vezes por dia, santificando as horas principais do dia, entoamos os salmos e hinos e nos unamos aos cantos dos anjos que eternamente cantam diante do trono do Altíssimo. São João teve esta visão e que nos atesta o livro do Apocalipse. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e miríades, e de milhares, bradando em alta voz. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar. Aquele que assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam, Amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Apocalipse 5, 11, 14. É assim a harmonia e a comunhão entre os que estão aqui na terra e os que participam em cada liturgia. Temos sacerdotes que presidam a missa, os acólitos que preparam o incenso, as demais funções do altar, os fiéis têm suas funções, o comentarista, quem faz leitura, quem faz as preces, quem ornamenta o altar, quem prepara os comentários, quem canta, quem limpa, quem segura as velas, e assim cada um colocando à disposição dos outros seus talentos, suas capacidades e qualidades e seu tempo que vem fora a perfeição da liturgia. Então, participar da equipe da liturgia significa que eu estou fazendo uma pequena porção de uma grande liturgia, onde eu devo caminhar, eu devo dançar em harmonia, segundo os passos dos outros, e por isso preciso de estar atento de cada movimento dos outros, e na harmonia, na contemplação, e sobretudo com coração grato que devo me movimentar, sem nada de arrogância, sem pretender nada de ninguém e sem julgar a ninguém, e sem exigir nada de ninguém. Aliás, devo me movimentar com tom de alegria, de gratidão e de comunhão. Em tudo, deve dominar o amor, o carinho e, sobretudo, a nobreza. De fato, se olhamos para nossas igrejas, suas estruturas, a riqueza dos ritos e alfaias litúrgicos, podemos ver uma sublimidade, uma riqueza, o cálice dourado, as vestes sacerdotais douradas,
o altar arrumado de flores e de luzes, tudo isso mostra o nosso desejo de glorificarmos nosso Pai e Criador. A liturgia, podemos dizer que é reviver aquela experiência que Adão e Eva, o homem e a mulher, viveram antes do pecado, aquelas inefáveis conversas que Deus e o homem mantinham no paraíso, na hora da brisa da tarde. Então, concluindo, vamos resumir esta primeira etapa da nossa preparação em contemplar a harmonia, a obediência e a diferença que vai existir na equipe da liturgia. E pensar e repetir cada manhã no seu coração: quero me doar a Deus e à sua igreja, fazendo parte da equipe da liturgia do Novenário 2021. Quero contemplar o bem que existe em cada pessoa que vai estar ao meu lado e nunca quero estar acima dos outros. Quero ser um motivo de alegria e de esperança para os que estão ao meu redor e, sobretudo, quero aproveitar cada momento da liturgia, pois, além de servir os outros, quero contemplar o grande milagre que acontece em cada Eucaristia, pois existe o perigo chegar na igreja bem arrumada, organizar tudo, segurar as velas, as guarda-chuvas, porém sem participar bem na missa, perdendo o essencial. Aí vai ser tudo em vão. Seria como se preparar um banquete para os convidados sem comer nada, sem degustar nada do que foi preparado. Bem, nas próximas etapas aprofundaremos os seguintes temas: os sacramentos e sacramentais, a diferença e os sinais, os símbolos que existem nos sacramentos e nos sacramentais, a Eucaristia ao longo dos séculos, a história como foi desenvolvendo cada parte da Eucaristia ao longo dos séculos, e depois contemplaremos, aprofundaremos cada parte da missa. E depois vocês da equipe vão colocando as propostas e iremos aprofundar segundo os pedidos de vocês. Na próxima semana, pelo Google Meet ou nos círculos que a direção da equipe da liturgia vai organizar, vamos partilhar sobre este vídeo. A primeira pergunta seria: qual sua experiência nos trabalhos em equipe, nas pastorais e nos movimentos até aqui? O que é que incomoda nos grupos e nas pastorais para trabalhar conjunto? O que deve melhorar como grupo? O que eu espero desta equipe da liturgia? Então vamos assim respondendo cada um no seu coração. Pode assistir este vídeo e iremos partilhar na próxima semana. Vai se bem.